Graças a Deus, graças a Jesus, mais uma vez reunidos na nossa casinha de servir, com o intuito de estudar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que os ensinamentos do nosso irmão maior possam abrir o nosso entendimento, que dentro do tema da noite possamos encontrar maneiras de nos melhorar, de evoluir na nossa caminhada, transmitindo àqueles que convivem conosco um pouquinho dessa luz que aqui angariamos. Auxilia-nos, Senhor, a ter entendimento com cada ensinamento, reformulando a nossa caminhada nos pensamentos e nas nossas atitudes no nosso dia a dia. Senhor meu Deus, que possamos amar o nosso próximo, respeitar o nosso próximo, relevar as imperfeições alheias, não julgar. Ajuda-nos, Senhor, a viver em harmonia, cumprir as metas da nossa encarnação e aproveitá-la ao máximo. Que possamos sempre pensar nas nossas dificuldades, quando chega a hora da atitude, o que Jesus faria no meu lugar. Com certeza encontraremos a melhor maneira de agir. Que tenhamos sempre em nossa mente, o nosso coração, o nosso Mestre Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, meus queridos. É com muita alegria nos nossos corações que a gente recebe a nossa amiga da Casa do Caminho daqui de Santos, a Maria Luísa, que vem nos trazer o tema da noite, Jesus em casa de Zaqueu. Vamos envolvê-la com todo o nosso amor para que a gente possa usufruir dos seus ensinamentos. Seja bem-vinda, querida. Meu boa noite a vocês, muita alegria, eu sempre volto nessa casa, prontinha para passar meus recadinhos para vocês, né? Gosto muito dessa casa e parabéns, diretoria, está muito bonita a casa, né? É cada vez melhor para receber todo mundo. Então, hoje eu escolhi para a gente conversar um pouquinho, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: não se pode servir a Deus e a mamon. Essas palavras mamon, ela tem muitas direções, né? Mas realmente ela fixa mais na parte material da nossa vida, né? Deus é o lado espiritual e tudo que é mamon pertence à terra, aos nossos interesses materiais. Então, esse item 4, eu estava estudando esse capítulo, até falei com a Silvia, que antes de falar para vocês, eu servi em mim uma carapuça enorme, sabe? Porque a gente fala, mas você é espírita, não sei o quê. E eu digo, estou tentando ser espírita, porque as tentações do mundo é grande, né? A gente não pode ser classificado como santo. A doutrina não é trazendo santidade para nós, não. É, muitas vezes, uma carapuça, puxando a orelha, e assim vai, né? Porque o intuito da passagem de Jesus entre nós foi para que nós despertemos a necessidade da reforma íntima, da nossa melhora, do nosso progresso espiritual. Então vamos lá. Jesus em casa de Zaqueu. Quem conhece a música de Zaqueu? Que é uma música até evangélica, gospel. Vocês conhecem? Então, não é à toa que Zaqueu ficou tão importante, né? Zaqueu aos olhos de Jesus e aos olhos daquele tempo
Ele representava o 13º apóstolo de Cristo. Mas aí pensa, mas ele não era um publicano? Ele não era um cobrador de impostos? Que era mal visto? Todos os cobradores de impostos, eles eram mal vistos naquele tempo, onde estiverem. E Zaqueu era cobrador de imposto de Jericó, a cidadezinha. Jericó, por mais que a gente pense, como os próprios habitantes, né, quando seguiam Jesus, diziam que todo publicano era pessoa de má vida. Mas aí Jesus anunciou que chegaria em Jericó. Zaqueu sendo um anãozinho. Dizem que Zaqueu não tinha mais que 1,10 m. Ele era muito pequenininho e ele tinha muita dificuldade até de se infiltrar no meio do povo. E também era odiado por muitos, porque ele tinha aquele trabalho de ser um cobrador de impostos. E a gente não faria o mesmo se a gente encontrasse o chefão lá da Receita Federal? A gente devia ficar dando uma xingada boa nele? Porque agora a gente recebe até, coitados dos aposentados, né? Nós agora vamos começar a pagar imposto por aquilo que a gente recebe de um trabalho que já foi duro, né? As mudanças da receita sempre atingem os menores, atingem aqueles que têm menos recurso. Então, Zaqueu naquele tempo, ele era um jovem que era assim, ele era um bom profissional. Ele era um homem que na contabilidade foi atribuído a ele pelo rei daquele tempo, daquele pedaço de Jericó. Ele foi indicado como um controlador dos impostos do rei. Zaqueu não inventou a cobrança de impostos. Assim como todos os cobradores de impostos, eles eram determinados para uma missão. Zaqueu era um homem justo, leal, porém ele não tinha essa oportunidade de expressar para o povo a sua índole, a sua justeza de caráter. Então Zaqueu, sabendo que Jesus ia chegar em Jericó, ele levantou bem cedinho, com medo até da multidão, do povo daquele local. Ele saiu bem cedinho de casa e procurou saber por onde Jesus ia passar. Zaqueu subiu numa árvore e ali ficou até que a multidão foi chegando e ele lá em cima. Não se sabe quanto tempo ele ficou ali aguardando a passagem de Jesus. Jesus vindo passando sem levantar os olhos. Jesus passando por baixo da árvore, ele fala: Zaqueu, desça, eu pousarei em sua casa hoje. Isso queria dizer que depois que ele fizesse, né, as pregações, depois que ele fizesse toda a sua caminhada naquele povo de Jericó, ele ficaria cansado, ele precisaria de um lugar para repousar. Nisso, dizem que Zaqueu criou asa, que ele voou lá de cima, porque para subir ele teve dificuldade. Ele com certeza foi auxiliado, mas que num minuto ele desceu. Uns dizem que ele caiu, ficou tão assustado, tão emocionado, que ele se despencou lá de cima, né? Enfim, correu para a sua mansão, para o seu castelo, para o seu palácio, sei lá onde ele morava, e colocou-se a agitar todo o movimento para receber Jesus na sua casa. Mas o que a gente não sabe da história é que Jesus já conhecia Zaqueu, mas ele assustou quando Jesus falou o seu nome. Como? Eu estou aqui escondido no meio das folhagens. Como que ele sabe que eu estou aqui em cima e o meu nome?
mas era um reencontro. Jesus já conhecia Zaqueu, só que Zaqueu não lembrava. Quer dizer, já tinha uma vida, uma história, né? Zaqueu foi correndo para sua casa e Jesus continua na sua peregrinação por Jericó. E aí, nós, os fofoqueiros, que ainda tem até hoje isso, né? Olha, o seu mestre gritou em altos brados que vai dormir e pousar na casa deste homem de má vida. Porém, eles não sabiam que Zaqueu não era tão ruim assim. Zaqueu era um homem justo. Não era como os outros cobradores de impostos, que quando chegava para fazer a sua colheita do pinhão do imposto, que não tinha aquilo, eles arrebatavam dos lares os filhos para serem escravos, as filhas para servir dentro do poderio dos reis, os poderosos da época. Porém, Zaqueu era um homem que ele determinava isso para os seus funcionários. E ele, inclusive, nessa parábola aqui, nessa passagem, ele diz: Senhor, se eu lesar alguém, eu devolverei até 4 vezes mais. Porque se ele soubesse que um funcionário dele, ao chegar para cobrar o imposto, fosse uma pessoa bruta, desumana, ele não deixava que aquilo acontecesse. E Jesus conhecia esse lado de Zaqueu, que era um homem justo. Era uma profissão como outra qualquer. Não é o cobrador de impostos? Ele era muito rico, ele tinha poderes porque ele usou bem o dinheiro. Ele usou bem os quinhões que caíram nas suas mãos. E ele foi se fazendo, até num ponto em que ele se enclausurou por temer toda aquela hostilidade do povo em cima dos cobradores de impostos. Então Zaqueu era sim um homem bem-sucedido, ele era um homem justo, prudente, honesto, nobre e de retidão de caráter. E era o que o povo, na verdade, desconhecia. A Silvia leu aí, falou sobre o julgamento. Nós ainda julgamos o outro através de fofoca, através de ver coisas não completas. Nós interpretamos aquela situação e nós automaticamente dizemos que é isso, que é aquilo, sem termos conhecimento suficiente para julgarmos, condenarmos e executarmos os nossos pensamentos. Nós ainda temos muito isso. Nós temos aquela coisa assim: falo ou não falo? Será que eu falo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Pronto, falei. Acaba que a pessoa não se segura, entra num movimento defamatório. E Zaqueu, por ser um anãozinho, por ter dinheiro, isso incomodava todo mundo. Mas a essência e a índole que Zaqueu trazia dentro da alma era desconhecido por todos. Ele era julgado por ser um publicano, por recolher impostos. Você já pensou se a gente começar a ver uma profissão melhor que a nossa e a gente começar a malhar aquela pessoa porque ele foi capaz de chegar numa condição melhor que a minha?
Tem muito disso. Isso se chama inveja. Isso se chama mau olhar, né? A gente não pode julgar as pessoas pela condição social, pela posição social, pela condição financeira, por aquilo que ele adquiriu, porque muitas vezes a gente só vê o resultado, mas não sabe quantos tombos a pessoa levou para chegar naquele ponto da vida, né? A gente já começa a falar, nossa, fulano de repente melhorou de vida. Será que está traficando? Será que está em algum problema, algum trabalho escuso? A gente não consegue imaginar que aquela pessoa guardou, multiplicou, aplicou. E quando ele pôde partir para desfrutar do seu trabalho, ele apareceu com toda a sua alegria, desfrutando do seu trabalho, do seu fruto de trabalho. Começa a viver aquela situação que a pessoa não sabe ou se é invejoso, ou se aquilo serve de impulso para que ele consiga também ter sucesso, que ele possa progredir. Encoste nessa pessoa bem-sucedida e diga, me ensina como eu faço. É muito mais digno do que você julgar. Agora, quando passa uma pessoa na nossa vida que já viveu momentos difíceis, tenebrosos, e de repente ela está bem, nós não podemos olhar só o lado material, porque Deus é o nosso Pai. Deus quer que todos os seus filhos sejam bem-sucedidos na vida. Aquele que tem a bênção de seguir um caminho reto, de fé, de fazer o bem pelo bem. Eu até anotei aqui que nós devemos amar até perder a identidade do nosso egoísmo. Olha que profundo isso, né? Devemos amar até perder a identidade do nosso egoísmo. Porque, na verdade, se nós pensarmos direitinho, a lei divina, ela é maravilhosa. Só não segue aquele que realmente não quer. Nós estamos aqui na escola da vida encarnada com o propósito de seguirmos as leis de Deus, porque são leis que não falham, não tem adendo, não tem artigos, não tem subdivisões, tá? É aquele capítulo, está ali, e que satisfaz a todas as nossas necessidades morais e espirituais, né? Quem concorda? Que a lei divina é perfeita, né? Então, Zaqueu era um homem que foi, infelizmente, muito discriminado e muitas vezes sofria emboscadas, sabe? Os próprios criados dele traziam situações vexatórias. Quando você chegava em multidão, que ele fazia, você serve a este anão? Como se o anão fosse um ser humano. Você segue as ordens deste anão? Mas ele disse que ele já tinha perdido a identidade do egoísmo. E que ele queria ser um homem justo. Que um dia alguém ia reconhecê-lo interiormente. E esse alguém foi Jesus. Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, ele falou assim: hoje a salvação veio para essa casa. É tão lindo, né? Você já pensou se todos nós pudéssemos ver Jesus plasmado, nem que seja assim que nem apareceu para Madalena no terceiro dia? Gente,
é só bênção. Mas nós temos que acreditar que Jesus está no meio de nós. E que Deus falou para Jesus que todos nós somos iguais. E que nós erramos. E que nós aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Quem é que erra, leva um retrocesso na vida e quando tem oportunidade não vai fazer diferente? Então nós aprendemos a não repetir os erros, fazer boas escolhas, semear aquilo que for bom, porque aquilo vai voltar para nós. Ninguém faz nada para ninguém. Infeliz daquele que contrata lá um feiticeiro para fazer o mal para alguém. Ele pensa que está fazendo mal para alguém. Mal sabe ele que ele está semeando mal, e deste mal ele vai se alimentar, ele vai colher. Não nos enganemos. Nada que façamos na vida passa desapercebido do nosso Pai. E dizem, né, que nós temos um fofoqueiro do nosso lado. Diz que é o nosso anjo da guarda. E quando a gente desencarna e chega lá em cima, ele já leva lá só. Você errou tanto, não segurei suas pontas, vamos lá. É ali que você vai entrar, aquela cabine ali. Entendeu? É o criminoso, é o bandido, é o assassino, sabe? É o que levou vantagem em cima dos outros, aquele que fingiu ser amigo, aquele que não foi um bom pai, não foi uma boa mãe, não foi um bom irmão. Todos nós teremos o nosso passaporte na mão. Ao desencarnarmos, nós vamos ter que passar pela fiscalização. E nós iremos diretamente para o local onde nós nos situamos. Nós determinamos com a nossa forma de viver. Nós não vamos fazer um mal e vamos lá para o céu, não. E o umbral que a gente vai encontrar talvez seja pior do que o do André. Né? Então, nós estamos aqui fazendo o que precisa fazer. Nós precisamos fazer o que nós precisamos fazer. E não o que nós gostamos de fazer. Por quê? Porque o nosso planeta, ele é um planeta que ainda vigora a dor, o sofrimento. Que aqui nós estamos chegando porque nós ainda temos as nossas imperfeições para nos corrigirmos. Meu Deus, quando eles falam, a federação manda escrito, com certeza que essa é a nossa melhor encarnação. Essa é a melhor encarnação. E ainda tem gente que ainda grita, esse mundo está uma porcaria para viver. Errado. O mundo continua lindo. A floresta, os mares, os rios, a natureza, os animais, todos ainda continuam lindos, perfeitos. Mas quem está ficando cada vez contaminado nas imperfeições, no orgulho, na vaidade, no ódio, somos nós. Somos nós que por tão pouco a gente deixa de um amigo por conta de uma competição política. Quantos estão criando inimizade? Porque eu sou da esquerda, porque eu sou da direita. Entre famílias, eu tenho conhecimento, famílias sem se falarem por conta de uma coisa tão temporária. É temporário. Nós teremos que passar por essas provas
Porque nosso planeta é de provas. E vamos pensar direitinho. Será que a nossa prova está tão mais difícil do que aqueles que estão lá na Ucrânia, na Rússia? Aquelas crianças da África, os chineses que comem qualquer bicho que mexe, de tanta fome. Será que nós, os brasileiros, não está mais fácil a nossa prova? Pensem bem. Então o mundo não pode ser taxado e colocar uma nomenclatura no mundo de que ele está horrível, que esse mundo não presta, que esse mundo está difícil. O mundo? Para! Somos nós que temos que trabalharmos individualmente para que nós sejamos uma gota nesse mar de encarnados e desencarnados que ainda movimentam o mal entre nós, que ainda não entenderam que não há morte, que a vida continua. E que nas nossas atitudes aqui, junto com Jesus, junto com nossos amigos espirituais, nós somos orientados diuturnamente para o bom caminho. Olha o que o Davi acabou de ler, o Daniel, é que o Daniel acabou de ler, que nós temos, não é só ouvir teorias. Ai, tão lindo o Fonte Viva. Teoria, está ali. Mas cabe a nós a prática para buscarmos o nosso merecimento de dias melhores. Segundo a Federação, nós ainda vamos viver muitos momentos de resignação, resiliência, para aprendermos o que ainda não aprendemos, amar ao próximo como a si mesmo. Esse mandamento é o primeiro, né, gente? Está lá, juntinho com amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que aprender a olhar um para o outro e vermos irmãos. Essa coisa de sangue, de parentesco, tudo é bobagem. É bobagem. Quando nós rezamos o Pai Nosso, a gente fala Pai Nosso. Todo mundo fala Pai Nosso que está no céu. Se todo mundo fala que nosso Pai é o Pai Criador, somos irmãos. Então vamos nos amar. Então vamos ocupar a nossa mente, as nossas atitudes em socorro, em consolação, boas palavras. Quantas pessoas vivem buscando um abraço? Quantas pessoas passam a vida na solidão? Muitos dentro do próprio lar. Não estou falando nem aquelas pessoas que são jogadas em casas de repouso, asilos, pelas ruas, às vezes dentro do nosso próprio lar. Passa-se anos sem se darem um abraço, sem determinar uma palavra de sentimento carinhoso. Um obrigado, gratidão, eu amo. Quantos ainda cruzam com o outro no dia do seu aniversário? Ah, eu esqueci. Mas não, esqueceu nada. São pessoas que não têm a prática do amor. São pessoas que se envergonham de falar eu te amo. Gente, o amor é muito sério, é muito profundo. Feliz daquele que ama. E quando fala que ama, o coração bate mais forte. Que ama com sinceridade. Olha o amor de Cristo. Cristo nunca apresentou para nós passagens onde ele encontrou abraço, felicidade, alegria.
Jesus enfrentava todas as barreiras mentais e materiais, né? Talvez por ser um divino homem, filho de Deus, ele não foi pego a partir dos 30 anos até os 33 anos, ele foi pego no momento em que os soldados o pegaram para crucificar. Mas não temos nenhum relato, nenhuma história que Jesus foi interpelado, que bateram, que jogaram pedra. Mas ele sempre estava no meio dos necessitados, porque ele dizia: quem precisa de médico são os doentes, e não os que são sãos. E na cabeça daqueles potentosos, eles eram sãos, eles eram onipotentes, deixando de lado a prática do amor, da caridade, da fraternidade. E assim nós devemos ser sempre tementes a Deus, procurarmos não usarmos o nome de Deus para benefício próprio. Quantos ainda reúnem grupos e falam em nome de Jesus, mas revertendo para o seu lado material tudo aquilo que muitas vezes ele tira do necessitado. Todos esses aí, eles não adoram a Deus nem a Jesus, mas a Mamon. Adoram a parte material. E quando usamos o nome de Deus para isso, certamente nós estamos brincando com o nome de Deus. E a consequência vem. Não se mexe com o Pai. Não se diz respeito ao Pai. Que muitas vezes a gente escuta assim, aquele cara lá de cima: estou de frente com a face de Deus. Deus é uma energia criadora, ele não tem princípio, não tem imagem. Ele é uma força onipotente, onipresente. E tudo emana dele para nós. Então, por que ainda brigamos tanto e olhamos muito a vida do outro que está bem de vida, que está caminhando com sucesso? Por que a inveja? Porque a coisa de querer ser o que não pode ser. Buscar ter, possuir, é com luta, é com trabalho. Só o trabalho dignifica tudo que desfrutamos na vida. Tudo da nossa vida. Podem estar certo que aquele que recebe uma herança, uma vida, uma continuidade de vida poderosa, mas que não saiu do suor dele, logo, logo se perde. Logo, logo se esvai como água entre os dedos. Mas quando é feito como Zaqueu, trabalhando, administrando, inteligentemente, recebendo com a sua honestidade todo o apoio celeste. Zaqueu como o nosso 13º apóstolo de Cristo. Vocês sabem quem foi Zaqueu na nossa era? Quem que sabe? Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra foi a reencarnação de Zaqueu. Esse grande médico, amigo, companheiro, que foi convidado por Maria para seguir para as hostes celestes superiores. Ele falou que enquanto houvesse um irmão encarnado e desencarnado, cheio de dores, ele não abandonaria aos seus irmãos. Esse é irmão. Esse é irmão.
Assim como o Chico também, né? Foi convidado por Maria para seguir. Ele falou, não. Inclusive, Chico está na corrente com o Dr. Bezerra. Chico está vindo aí entre nós. Eu estou preparando para o mês de agosto falar sobre Chico Xavier. Quero trazer para vocês umas coisas bonitas que eu descobri dele. Eu já li 12 livros referente a Chico. Eu quero abrir bem resumidamente, porque se eu falar de Chico, a gente tem que falar 99 anos, quase 100, né? Que foi o tempo que ele deixou aqui. Mas o que o Evangelho traz para nós, principalmente nessa partida, dessa parte de Zaqueu, é que nós deveremos extirpar as chagas da sociedade, que é o preconceito, a discriminação, o isolamento, a falta de amor. Quanta coisa! Essa passagem de Zaqueu, Jesus na casa de Zaqueu, significa para nós. Porque Jesus, assim como Deus também, Ele não quer a morte do pecador. Ele quer que o pecado acabe entre nós. Que possamos seguir a escala evolutiva com a promessa de que ainda seremos espíritos divinais. Vamos brigar por isso? Vamos buscar a nossa reforma íntima? Vamos ser felizes quando deixarmos alguma coisa que não edifica, não acrescenta na nossa vida. Vamos largando os defeitos, as manias, os vícios. Né? Quando falo de vício, não estou falando de droga não, viu gente? Estou falando até de gente que fala demais. Isso é vício. A televisão está cheia de gente que ganha dinheiro com fofoca. E muitas vezes eles se dão mal. Então vamos eliminar do nosso comportamento, como filho de Deus, cristãos que somos, irmãos de Jesus, filhos de Maria. Vamos nos melhorando. Vamos fazendo uma autoanálise. Vamos entrar para dentro de nós mesmos, porque está lá, conhece-te a ti mesmo, e todos nós nos conhecemos. Se coloca na frente do espelho e diz, olha, você precisa deixar isso. A gente não conhece os nossos defeitos? Conhecemos, né? Mas a chaga pior é o orgulho e a vaidade, a inveja. E o que mais falta para nós é saber amar. É saber amar. Amar com lealdade, sem interesse, fazer o bem. Zaqueu também foi citado no que eu li, que aquele capítulo do Evangelho que diz fazer o bem de forma que a mão esquerda não veja o que a direita faça. Porque só foi revelado as atitudes de Zaqueu quando ele disse que ele não lesava ninguém, que ele era justo e que ele só buscava o que tinha de direito. E aqueles seus funcionários que agissem de forma diferente, eles eram castigados. Então Jesus conhecia a índole daquele homem que era tão discriminado por aquele povo de Jericó. E vamos elevar nosso pensamento, agradecendo a Jesus por tantas lições lindas, porque Ele quer que a gente melhore. Ele quer que sejamos realmente obedientes e tementes ao nosso Pai. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja.